Desde a campanha eleitoral, muitos no Brasil têm se perguntado que estilo de governo vai ser o terceiro mandato de Lula. Seria algo próximo ao seu primeiro mandato ou algo mais próximo dos governos de Dilma e das origens do PT? Como todo mundo sabe, a origem do PT e o berço político de Lula é o movimento sindical. E parece que Lula quer que sindicalistas ocupem posições chaves no seu governo, o que seria mais um indicativo de que nessa gestão Lula pretende voltar para suas origens. Mas quão relevantes os sindicalistas podem se tornar no governo de Lula hoje? Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Do mesmo modo que Bolsonaro reservou um espaço em seu governo para uma ala das Forças Armadas, Lula parece querer reservar um espaço para sindicalistas. Se o início da carreira política de Bolsonaro se deve à sua imagem estar relacionada ao Exército, o início da carreira de Lula foi dentro do sindicalismo e foi o movimento sindical que deu visibilidade a Lula como político. Essa gratidão pode ser nada mais do que um modo de garantir uma boa base de apoio, como pode ser uma forma de toma lá da cá, onde Lula favorece as lideranças sindicais, garantindo que estes, de algum modo, em algum momento, acabem retornando o favor. Mas não me entendam mal, não estou aqui afirmando que o movimento sindical ou qualquer grupo de interesse é necessariamente clientelista. Minha preocupação é qual será a contribuição do sindicalismo brasileiro num debate sobre o trabalho no Brasil de 2023, tendo em vista opiniões tendenciosas e ultrapassadas que o movimento muitas vezes traz consigo. Eu falo isso tendo em vista que o sindicalismo é mais que o conjunto de representantes dos trabalhadores. É uma ideologia que, em boa parte, está ultrapassada. Mas afinal, que ideologia é essa? Eu já respondo a essas perguntas, mas se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Não esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos e, é claro, de deixar o seu like e o seu comentário. Eu não vou me estender muito por aqui para explicar os sindicatos e a ideologia sindicalista, até porque esse é um tema que merece um vídeo próprio. Mas o importante é que a gente saiba que os sindicatos nascem com a Revolução Industrial como forma de equilibrar a força dos trabalhadores com o poder que grandes empresários haviam conquistado naquela época. Já havia associações de representação profissional antes da Revolução Industrial, mas essas eram formadas sobretudo por profissionais autônomos e não por trabalhadores assalariados. E essa é a grande diferença dos sindicatos. Eles não só representam os interesses gerais de uma classe trabalhadora, mas sobretudo representam seus interesses diante de um empregador, especialmente quando a negociação em relação a deveres do empregador e a direitos do empregado. O negócio é que o sindicalismo extrapola essa função dos sindicatos. Com frequência sequer tem por principal objetivo equilibrar a relação entre empregadores e empregados, mas sim numa total mudança na sociedade. Não é à toa que o sindicalismo ao longo da história se aproximou de todo tipo de ideologia: socialismo, anarquismo, populismo, nacionalismo e até mesmo fascismo. Seja pela esquerda, seja pela direita, o sindicalismo acabava se aproximando de diferentes ideologias que prometem uma total reformulação da sociedade como um todo. Como qualquer ideologia, o sindicalismo pretende ser mais, pretende ser o meio pelo qual a sociedade irá se reinventar. Esse tipo de ideologia não é muito comum em países desenvolvidos, onde geralmente sindicatos se limitam às suas funções de negociação. Ela é típica de países em desenvolvimento, como é o caso do nosso Brasil. Para você ter uma ideia, a gente estou vendo o número. No Brasil tem 16.700 sindicatos. Em todo o planeta somado tem 1.600. E se pegar só os Estados Unidos tem 191. Ou seja, não tem como 16.700 sindicatos tem alguma coisa séria, alguma representação de alguém na sociedade. Então, óbvio que isso aqui só pode ser algum tipo de falcatrua, de falsa representação dos trabalhadores para ter mais sindicatos. E por aqui, o sindicalismo como ideologia se fortaleceu sobretudo na década de 30, durante o governo ditatorial de Getúlio Vargas, quando os sindicatos deixaram de ser autônomos e passaram a fazer parte do governo. Imagina isso. Desse modo, as relações de trabalho seriam completamente assunto do governo e os sindicatos seriam somente uma extensão do Ministério do Trabalho. Não haveria liberdade real nas relações trabalhistas e, ao invés dos sindicatos agirem equilibrando as relações livres entre empregadores
e empregados só agiriam de acordo com o melhor interesse do próprio governo. Apesar disso, já que o sindicalismo getulista fez com que as lideranças sindicais ganhassem destaque, até hoje o getulismo inspira o sindicalismo brasileiro, quase tanto quanto o novo sindicalismo inspira, sendo o novo sindicalismo justamente a variação de sindicalismo que gerou o PT, uma variação mais politizada, mas isso muito devido ao período em que o Brasil passava, ou seja, a ditadura militar. Apesar da imensa presença que a ideologia sindicalista tem no nosso país, ela tem enfrentado uma crise aguda. Na realidade, são os sindicatos que passam por uma crise e, claro, por consequência, o sindicalismo também acaba sofrendo. O número de trabalhadores sindicalizados tem caído ao longo do tempo. Entre 2012 e 2019, o número de trabalhadores sindicalizados caiu em quase 4 milhões. Além disso, os sindicatos têm que lidar com os desafios normais do século XXI, que até o momento não parecem ter uma resposta. Desafios como a globalização, que já não é mais uma novidade exatamente. Mesmo assim, tem feito dos sindicatos, que são baseados numa dimensão nacional, parecerem incapazes de atender às demandas dos trabalhadores diante dessas economias globalizadas. Outro desafio é a quarta revolução industrial e a automação que ela traz consigo, o que deve reduzir em muito o número de empregos disponíveis. Com essa crise representando uma ameaça de parecer irrelevante, claro que o sindicalismo não perderia a chance de ocupar posições importantes na política nacional. Mas que posições são essas que eu estou falando afinal? Bem, vamos citar somente algumas para dar uma noção do espaço ocupado pelo sindicalismo nesse novo governo Lula. A nomeação do sindicalista João Fukunaga para presidir o maior fundo de pensão do país, a Caixa da Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. A indicação de sindicalistas para integrarem o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável. A destituição do presidente do Sebrae, Carlos Melles, para a indicação do ex-deputado petista Décio Lima, que é originalmente sindicalista. A indicação do ex-presidente da CUT, Wagner Freitas, para presidir o Conselho de Administração do SESI. E o convite para sindicalistas integrarem a comitiva presidencial em viagem à China. Tudo isso me faz pensar que sim, essa é uma nova era do sindicalismo, atrelado ao poder executivo. Mas isso não necessariamente significa que a terceira gestão de Lula vai ser mais para um Dilma III. Afinal, no primeiro mandato de Lula já havia uma grande presença de sindicalistas no governo. De acordo com a cientista política Maria Celina de Araújo, na época do primeiro mandato de Lula, entre os cargos de confiança mais bem pagos, quase metade eram ocupados por sindicalistas. Mas bem, o que vai definir o quanto de impacto os sindicalistas vão ter nas decisões do governo será uma extensão de sua influência em decisões relevantes. E não dá para negar que certa influência eles já possuem hoje, o suficiente para rivalizarem com a equipe econômica de Lula, por exemplo. Mas o verdadeiro teste para a influência dos sindicalistas vai ser relativo à reforma trabalhista implementada durante o governo de Michel Temer. E não parece que vão falhar nesse teste. Tem havido esforços do governo em formar um grupo de discussões sobre pontos da reforma trabalhista envolvendo governo, sindicalistas e empresários. E até mais relevante que isso, o imposto sindical, que havia sido derrubado pela reforma trabalhista, pode retornar por pressão desses sindicalistas. Esse era um imposto obrigatório, equivalente a um dia de trabalho que financiava os sindicatos. Com seu fim, a contribuição sindical deixou de ser obrigatória. Sindicalistas solicitaram ao STF que a atual contribuição assistencialista se tornasse obrigatória, na prática fazendo com que o imposto sindical retorne. E nesse período, há boas chances de que ele retorne. Inclusive, o relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, já mudou o seu voto original. De início votou contra, agora afirma que essas contribuições devem ser pagas obrigatoriamente por todos os trabalhadores, filiados ou não aos sindicatos. O fim do imposto sindical e outros pontos da reforma trabalhista visavam duas coisas. Primeiro, melhorar a empregabilidade no Brasil, retirando entraves burocráticos e reduzindo custos para a Justiça do Trabalho e para empregadores. E o segundo, retirar o poder centralizador de algumas centrais sindicais. Isso faz da reforma trabalhista um ponto central para os sindicalistas, já que ela definitivamente tirou o poder das lideranças sindicais. A reforma, unida ao fato de haver um número reduzido de trabalhadores sindicalizados,
faz pensar que o ambiente sindical foi fortemente abalado nesses últimos anos. Mas muito bem, você considerando isso positivo ou negativo, saiba que isso não é completamente verdadeiro. Sim, a reforma retirou o poder das lideranças sindicais que estão acostumadas com uma situação de monopólio de representação sindical que é garantido pela Constituição. Ou seja, a Constituição garante que só deve haver um sindicato por categoria e por unidade territorial, sendo município, estado ou federação. A reforma trouxe um contraponto a isso, já que retirou a obrigatoriedade do imposto sindical e, após a reforma, não só o número de sindicalizados diminuiu, mas também o número de negociações coletivas sindicais. Porém, por outro lado, desde a reforma, se aumentou o número de sindicatos, e é exatamente isso. Parece contra-intuitivo, mas hoje há um maior número de sindicatos, apesar de haver menos trabalhadores sindicalizados e menos negociações coletivas. Há menor burocracia para a formação dos sindicatos, é verdade. Os sindicatos agora gozam de menor centralização de poder. Lembrando que eles não precisam depender de um imposto sindical obrigatório, podem estabelecer outras formas de receita, por exemplo. O menor número de negociações pode ser algo positivo também. Os sindicatos podem estar mais cautelosos e, assim, não sobrecarregar desnecessariamente a Justiça do Trabalho e buscar negociar mais com os empregadores. A questão com o sindicalismo não é de fazer os sindicatos desaparecerem ou se tornarem irrelevantes, mas sim de fazê-los mais ágeis, menos caros para os trabalhadores e para o governo e com menor centralização de poder. Minha preocupação é que uma visão tendenciosa da ideologia sindicalista leve o governo a implementar políticas que retornem e acentuem essa centralização de poder sindical, exatamente no momento em que a nossa economia mais precisa de agilidade e mais precisa de incentivo ao empreendedorismo. Que fique claro, a existência de sindicatos nunca foi um problema. O problema real é uma ideologia sindicalista que muitas vezes é oportunista. Sindicatos e empreendedores não precisam ser opostos, podem muito bem conviver numa mesa de negociação onde haja equilíbrio de forças. Só assim poderemos ter uma economia mais vibrante sem que haja perda de bem-estar dos trabalhadores como um todo. E você, o que você acha? O sindicalismo vai mudar durante essa gestão de Lula ou tudo isso é só um aceno para aqueles aliados fiéis? Comente aqui embaixo que outros temas você gostaria de ver abordados aqui no nosso canal. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso não esquece de dar o seu like e de compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Para você ver o exemplo de uma política pública errada e de uma narrativa mal criada. Os sindicatos querem sindicalizar e botar os motoboys, integradores de iFood, Rappi, por aí vai, com contrato de CLT com essas empresas. Segundo uma pesquisa do Datafolha, 77% desses motoboys não querem ser CLT ou não querem estar ligados a algum sindicato. Ou seja, se a política pública é aplicada, essas empresas têm seus negócios inviabilizados contra a vontade desses entregadores. As empresas podem, num limite, sair do país e você ter um desemprego desses entregadores que hoje, pelo menos, estão realizando algum tipo de função contra o que eles mesmos querem. Ou seja, é uma narrativa que se cria em torno de sindicato, de ter carteira assinada, que no final do dia, na realidade, não faz sentido nenhum.